Sabe aquela situação clássica? O celular só carrega se o cabo ficar numa posição muito específica. Pois é, um problema super comum, mas com uma solução que pode ser bem mais complexa do que se imagina. Na verdade, é um conserto tão delicado que a maioria das assistências técnicas simplesmente se recusa a fazer. Vamos entender o porquê. Então, por que esse reparo é tão arriscado assim? É que, olha, não estamos falando de uma simples troca de bateria ou da entrada de carregamento. O problema aqui é muito menor e infinitamente mais frágil. E o grande vilão da nossa história é este aqui, o conector FPC. É um componente minúsculo de plástico, essencial para o carregamento, mas que, ao mesmo tempo, é o maior obstáculo para o conserto. O problema? O calor que a gente precisa para a solda simplesmente derrete o plástico. É um verdadeiro quebra-cabeça técnico. Certo, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O aparelho em questão é um Poco X3 Pro. E o sintoma é exatamente esse. Ele só carrega quando a parte de baixo é pressionada. Se soltar a pressão, a energia para de passar. Um sinal clássico de mau contato, né? E quando a gente coloca no microscópio, a causa fica super clara. O tal do conector FPC, que faz a ponte entre o cabo flex de carregamento e a placa-mãe, está danificado. Na verdade, ele está literalmente esmagado. É por isso que só a pressão física conseguia fechar o circuito. Tá, então por que não é só trocar a peça e pronto? Bom, é exatamente aí que a história fica interessante e muito arriscada. Outros técnicos evitaram esse reparo e eles tinham um bom motivo para isso. O risco aqui é uma ameaça tripla. Primeiro, o conector de plástico derrete numa temperatura mais baixa que a da solda. Segundo, esse modelo específico de celular já tem uma fama de dar problema de superaquecimento na CPU. Qualquer calorzinho a mais ali pode ser o golpe de misericórdia. É uma combinação que, com razão, assusta muito técnico por aí. Mas para um especialista, um desafio desses é uma oportunidade. Então, vamos acompanhar esse procedimento super meticuloso para substituir essa peça que parece quase introcável, transformando um risco enorme em uma solução. Olha só o plano de ataque. Cada etapa aqui exige uma precisão de cirurgia, sério. Desde remover o componente antigo sem danificar a placa, até a limpeza final para garantir que tudo funcione direitinho. Vamos ver os detalhes. E agora a gente entra nos segredos do ofício, porque não é só seguir os passos, sabe? É o como eles são executados. São as pequenas técnicas que, no fim das contas, separam o sucesso de um desastre completo. O ponto crucial é este aqui, 390 graus Celsius. É o equilíbrio perfeito. Quente o suficiente para derreter a solda sem chumbo, mas aplicado de um jeito tão rápido e preciso que o plástico do conector não tem nem tempo de se deformar. O controle da temperatura e do fluxo de ar é, assim, absolutamente tudo. O herói anônimo nesse processo todo é o fluxo. O técnico aplica uma quantidade generosa dele sobre o componente. Ele funciona como um escudo, sabe? Distribui o calor para proteger o plástico e, ao mesmo tempo, ajuda a solda a derreter mais rápido, ou seja, minimiza a exposição ao calor. E aqui tem uma dica de especialista, direto da fonte. Um leve pré-aquecimento na peça nova antes de aplicar o fluxo. Isso garante que o líquido protetor entre em cada cantinho, cada microfissura, criando uma barreira de calor ainda mais eficaz. É um passinho pequeno que faz uma diferença gigante. E tem mais. Outra técnica crucial é usar uma pasta de solda especial nos cantos. Essa pasta derrete numa temperatura mais baixa que a solda original. Isso significa que os pinos de fora se conectam mais rápido, precisando de menos calor na placa no geral. E, de novo, isso protege a CPU e ainda mantém o padrão de fabricação original, sem chumbo. Certo, a cirurgia acabou, o conector novo está no lugar, tudo limpo e soldado. Agora vem o momento da verdade. Será que todo esse cuidado e precisão realmente valeram a pena? E o resultado não podia ser mais claro. O que antes era uma conexão instável que dependia de força física, agora é um sistema de carregamento firme, estável e autônomo. O celular não precisa mais ser convencido a carregar. E os números não mentem. O medidor está mostrando uma corrente de 2,5 amperes a 9 volts. Isso não é só carregar, é o carregamento turbo funcionando a todo vapor, na sua capacidade máxima. A prova definitiva de que o reparo foi um sucesso completo. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Esse celular estava a um passinho de virar lixo eletrônico. O que a gente viu hoje mostra que, com a habilidade certa, o que parece o fim da linha pode ser, na verdade, o começo de uma nova vida útil. A pergunta que fica no ar é: quantos outros aparelhos inconsertáveis estão sendo descartados por aí, quando poderiam ser salvos?